Olá, guardião da aliança, seja muito bem-vindo ao canal Progresso Diário DCN. Esse é o nosso primeiro vídeo, tá? O vídeo 001 da nossa devocional de orações, baseado na oração de Jabes, que está lá em 1 Crônicas 4, 9 e 10, tá bom? Eu fiz um vídeo anterior a esse, onde eu explico como vai funcionar os 30 vídeos das devocionais de oração, para você participar, comprar um caderninho, fazer anotações aí, para por um mês, né, você fazer um estilo de orações, onde nós vamos estar trabalhando 4 temas durante 4 semanas. Esse é o primeiro vídeo da primeira semana, tá? Meu nome é Eric, eu sou instrutor, mentor de casais, à luz da Bíblia, de casamento cristão, criação de filhos. E hoje, nessa devocional de orações, nós vamos falar sobre o tema da primeira semana. E o tema da primeira semana é ó, que me abençoes, tá? O versículo dessa semana é Provérbios capítulo 10, versículo 22, tá? Estou aqui com minha Bíblia GPS de estudo. Ela é nova tradução na linguagem de hoje. A bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Algumas versões vão dizer, ela não traz tristeza nem preocupação, tá bom? Então, o que é a bênção de Deus? A bênção de Deus são as coisas boas que Deus traz pra gente, né? Não necessariamente só coisas materiais, mas pode ser saúde, coisas espirituais, também sim coisas materiais, né? O que Deus nos supre no dia a dia. E a Bíblia fala que nada pode substituir as bênçãos de Deus, né? Que a bênção de Deus, ela não traz preocupação, não é um esforço, não é uma coisa de trabalho, não é uma coisa de mérito, de merecimento. Mas a bênção de Deus é algo que ele nos dá como um presente, assim como a graça de Deus, né? Quando ele manda Jesus Cristo morrer por nós na cruz, pelos nossos pecados para nos dar salvação, é um presente, não requer esforço, né? Requer apenas que a gente acesse através da fé, tá? Essa é a semana, nós vamos falar nessa semana sobre ó, que me abençoes. E o dia 1, o primeiro dia que é hoje que a gente vai estudar, o tema é o favor do Pai, tá? E o versículo tá lá em 1 Coríntios 2, versículo 9. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Algumas versões vão falar o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, né? É o que Deus preparou para aqueles que o amam. A primeira coisa que a gente vai, aprender a falar um pouco hoje é a respeito de um Deus que deseja nos abençoar. Um Deus poderoso, né? Um Deus que já nos abençoa no dia a dia, porque é do caráter de Deus ser um Deus abençoador, tá? Ah, Eric, mas eu não tenho sido abençoado, minha vida tá difícil, tá? Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia não fala pra gente que a vida do crente vai ser uma vida fácil, né? Eu sei que muitas igrejas pregam que você tem que ser vitorioso, que você não pode passar dificuldade, que o diabo não pode agir na sua vida, tá? Mas a verdade é que o crente passa sim por dificuldades, tá? Crente tem doença, crente pode ter dívida, crente pode ter dificuldade no casamento, com os filhos, no trabalho com o patrão, tá bom? Mas a Bíblia nos fala que Deus está conosco em todos esses momentos, tá? E eu queria convidar você a entender a respeito do caráter de Deus, de um Deus que nós temos que pedir para que ele nos abençoe, tá? O David Wilkerson, que é o rapaz que escreveu esse livro, né? A Oração de Jabes, e o livro que eu estou usando de base para fazer esses vídeos, que é a Oração de Jabes Devocional, tá? Você encontra esses livros na internet, pode procurar aí no Mercado Livre, na Amazon, para você comprar. Ele vai falar a respeito de uma história onde o filho dele, se eu não estou enganado, o David. Então, o David Wilkerson, ele vai contar uma história onde o filho dele, David, tá? Se aproxima dele e fala, pai, eu queria que o senhor me abençoasse, né? E ele fala que ele, a irmã e a esposa dele ficaram impressionados, né? Que o pedido dele veio do nada. Ele falou, filho, eu já tenho te abençoado, né? Qual pai, qual mãe não abençoa seus filhos todo dia, né? Mas diz que ele falou, não, pai, eu quero realmente que o senhor me abençoe. E se ajoelhou na frente do pai. O pai dele colocou as mãos nos ombros dele ali e começou a abençoar. Começou a pedir para carreira, abençoar financeiro, abençoar o crescimento, o esforço físico, que ele fosse cheio de Espírito Santo, ministério, casamento, tudo que você imaginar ele abençoou ali. E aí o David Wilkerson, ele fala, sabe o que mais inundou meu coração de alegria? Que meu filho estava pedindo para ser abençoado por mim, que sou o pai dele. E qual pai não tem prazer em abençoar o filho, né? E aí ele faz esse comparativo de que Deus, ele também quer nos abençoar, tá? Então, hoje, quando você for orar a Deus, você vai orar pedindo para que Deus te abençoe, para que Deus lhe dê bênçãos, para que Deus continue a lhe ajudar. Ah, Eric, eu já peço todo dia para que Deus me abençoe, tá? Sim, continue pedindo e vá pedindo mais, tá? Quando a gente depois for falar sobre petições, eu quero pedir coisas para mim, pedir um carro melhor, pedir um trabalho melhor, uma casa
maior, ou se eu pago aluguel, eu quero pedir a Deus uma casa. Tudo bem, não quer dizer que Deus vai responder todas essas orações da forma que a gente quer que ele responda, mas ele pode responder sim ou não, pode esperar um tempo e ele nos abençoar. A questão é, Deus espera que a gente vá até ele pedindo por essas bênçãos, né? Jesus, ele fala na Bíblia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir. E Tiago também fala, vocês não têm nada porque não pedem, né? E quando pedem, pedem mal, pedem para satisfazer os seus próprios desejos egoístas, né? Então, quando a gente aprende que Deus é um Deus abençoador, ele tem um caráter de abençoador, e que Deus ele é um Deus que ele responde algumas orações, né? Existem coisas que Deus só vai nos dar mediante a petição, mediante a gente ficar ali sempre pedindo, sempre buscando a ele. A gente perde algumas bênçãos porque a gente não pede, tá? Então a gente tem que estar pedindo, tem que estar fazendo essa oração. Não com coração mesquinho, com coração egoísta, mas com coração de entender. Senhor, qual é a bênção com a qual o Senhor quer me abençoar? Qual é a bênção que o Senhor tem para mim? Né? Me ajuda, me faz um caráter para que eu seja digno, para que eu mereça, para que eu aprenda a receber esta bênção do Senhor. É mais ou menos isso que você vai anotar no seu caderninho, mais ou menos isso que você vai orar hoje, tá bom? Busque a face de Deus, sabendo que ele é um Deus abençoador, ele é um Deus que quer sim te abençoar, e ele é um Deus que pode te abençoar. E você não perde nada em pedir, porque Deus pode responder sim, pode responder não, pode responder para você esperar, mas de qualquer forma, ele vai te dar alguma resposta, tá? Jesus também fala sobre uma parábola do juiz incompassivo, né? Um juiz mau que não temia Deus, e uma viúva ia todo dia até ele falando, olha, julga minha causa, julga minha causa. E esse juiz ele fala, eu não temo a Deus nem os homens, mas para essa viúva parar de me importunar, de ficar me perturbando, eu vou julgar a causa dela. E aí Jesus fala na parábola, o nosso Deus não vai rapidamente atender às demandas daqueles que clamam a ele dia e noite, o justo juiz de toda a terra? Se aquele juiz ruim, por ser importunado, né, ele ouviu a oração daquela viúva, o clamor daquela viúva, o nosso Deus não vai nos ouvir, né? Jesus também fala que um homem bateu na casa do vizinho falando assim, olha, um parente veio até minha casa, um visitante veio até minha casa, eu não tenho um pão para oferecer para ele. Você não pode me dar alguns pães aí? E o rapaz, o vizinho dele, o amigo, fala assim, olha, eu já tô com os meus filhos na minha cama, a porta tá fechada, né? Aí ele fala, mesmo que ele não abra a porta para te dar os pães por ser seu amigo, ele vai abrir a porta e te dar os pães de você ficar ali batendo e importunando. E fala a mesma coisa de Deus, né? A respeito de Deus nos dar o Espírito Santo e de Deus nos abençoar, tá? O livro encerra aqui com uma frase, tá? De Martinho Lutero que eu vou ler para vocês, diz assim, ó. A fé é uma confiança viva, ousada na graça de Deus. Tão segura e certa que o crente pode arriscar a vida por ela milhares de vezes. O conhecimento da graça de Deus e confiança nela tornam os homens alegres, corajosos e felizes ao se relacionarem com Deus e todas as suas criaturas. Martinho Lutero, tá? Martinho Lutero foi um dos reformadores, né? Fez a reforma protestante, fundou as igrejas evangélicas, tá? O que isso quer dizer? Que você tem que ter confiança na graça de Deus. Se você conhece Deus, se você conhece a personalidade de Deus, se você lê a Bíblia todos os dias, você conhece o Deus que está na sua vida, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ter confiança nessa graça. Não, eu posso pedir a Deus, porque Deus é justo, Ele é bom, mesmo que Ele não me dê o que eu estou pedindo, eu conheço o caráter de Deus, eu sei que Deus vai me ajudar, vai me instruir, vai me dar direcionamento, tá? Jabes, quando ele faz a oração, ele invoca o Deus de Israel, ele sabe para quem que ele está pedindo, ele conhece as histórias a respeito de um Deus bom que livrou o seu povo da terra do Egito, né? O povo de Israel, o povo de Judá. Então, eu e você também precisamos orar todos os dias, sabendo quem é o Deus para quem nós oramos, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo lá nos grupos de oração, grupos da célula, dos pequenos grupos da sua igreja. Não esquece de compartilhar aí nos grupos da família. Você também pode comentar, fazer perguntas, tá bom? E não se esquece de se inscrever lá na nossa comunidade do Facebook, a comunidade Guardiões da Aliança. Os links estão todos aqui embaixo no primeiro comentário fixado, ou você dá uma procuradinha lá no Facebook, Guardiões da Aliança, tá bom? E segue a gente aí nas redes sociais, @progressodiario.dcn ou @progressodiariodcn, tá bom? Muito obrigado e eu aguardo você aí no vídeo de amanhã, aqui na playlist da Oração de Jabes Devocional.